Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de aprendermos mais da Tua Palavra e, consequentemente, do Senhor. Pois Tua Palavra não é meramente um livro, mas é um guia, é um mapa que nos conduz ao Teu caráter, à Tua presença, a um relacionamento com o Senhor. E conhecer mais da Tua Palavra, então, ó Deus, abre a possibilidade de nós conhecermos mais o Senhor. E por isso nós somos gratos a Ti. Que saiamos daqui nesta tarde melhores do que entramos, que saiamos daqui edificados, que saiamos daqui, ó Deus, com uma sede, com uma fome, provocados, instigados a lermos ainda mais a Tua Palavra, a estudarmos, a buscarmos o entendimento das Tuas verdades e dos Teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por este prédio, o novo prédio do CCM. Senhor, que alegria, que privilégio, ó Deus. Que bom, Pai, termos aqui 9 salas de aula para 45, 50 pessoas e, além disso, este auditório aqui para 160 ou até um pouco mais. Que privilégio, Senhor. Que este prédio seja realmente usado para a capacitação de pessoas, para a formação de líderes, que seja um instrumento do Senhor para a grande comissão, ó Deus, para o cumprimento da grande comissão pela nossa igreja, e que Belo Horizonte, ó Deus, e que esta nação sinta o impacto das pessoas formadas neste local, Senhor. Nós consagramos este prédio a Ti, cada uma das salas, cada uma das carteiras, Deus, cada uma das turmas que aqui irão acontecer neste segundo semestre, cada um dos professores, alunos, tudo, ó Deus, seja para a Tua glória e para a edificação do Teu reino nesta cidade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Ótimo. Nós estamos aqui para um aulão, ok? Não é um curso. Então, no domingo que vem, nós não estaremos aqui novamente. Nós estaremos aqui apenas hoje, até aí umas 5h30, 15 para 6. E se você está muito interessado em conhecer o Antigo Testamento, até mesmo o Novo, eu fortemente sugiro a você que faça os cursos, avance Antigo Testamento, avance Novo Testamento. São cursos extraordinários que vão dar a você realmente um panorama mais aprofundado de toda a Bíblia. É claro que para fazer qualquer curso do Avance, você tem que ter feito o Lidere. Então, se você está aqui e ainda não fez o Lidere, faça o mais rápido possível, complete o curso, termine o curso e depois vá para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, para o Doutrina. Nós estamos aqui então para conhecer a Bíblia. E o meu objetivo com este aulão é instigar, provocar em você um desejo ainda maior por ler a Palavra de Deus. Muitos de nós podem ter medo de ler a Bíblia. E por que medo? Por entendermos que é um livro difícil, por olharmos para ele e não compreendermos bem as coisas, temos aí uma visão nebulosa, obscura. E com uma palavra como essa, o meu objetivo é jogar luz. É que você, de alguma maneira, conheça panoramicamente, de um modo geral, a Bíblia, e que ela, se tornando um pouquinho conhecida por você, ela se torne menos temida. Ok? E a palavra viagem é muito adequada para o Antigo Testamento, porque trata-se de um conjunto de livros que nos contam histórias, há uma história ali, com começo, meio e fim. Mas para nós começarmos essa jornada, abra a sua Bíblia no índice. Você já ouviu isso antes?
Abra sua Bíblia no índice ou no sumário, né? Pode ser aí uma das duas palavras. E você verá aí no índice da sua Bíblia o conjunto de livros do Antigo Testamento. São 39 livros. 39 livros estão no Antigo Testamento. Se você tiver aí um lápis ou uma caneta, eu vou te incentivar agora a rabiscar um pouquinho a sua Bíblia. Há duas maneiras de nós classificarmos os livros do Antigo Testamento. Há a maneira que os judeus fazem isso e há a maneira que os cristãos ou os protestantes, né, fazem isso. Como é que os cristãos, os protestantes de forma especial, classificam os livros do Antigo Testamento? Vamos lá. Os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são chamados de Pentateuco, ok? Pentateuco, a palavra penta, né, o Brasil é pentacampeão, não é? Isso não quer dizer muita coisa não, mas é pentacampeão, é 5 vezes campeão do mundo. Então, Pentateuco são aí os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Para os judeus, o nome não é Pentateuco, o nome é Torá. Torá. E Torá significa lei, não é? São os livros da lei, os livros da lei de Moisés, os livros da lei de Deus. Logo após, então, Deuteronômio, nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º de Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Para os cristãos, esses são os chamados livros históricos, ok? E de fato contam histórias, né? É a história desde a conquista da terra de Canaã por Josué, né, até o tempo aí da restauração, né, do reino de Judá com Esdras, Neemias e Esther, chamado tempo da restauração. Então, são aí os livros históricos. Não vou dizer como os judeus os chamam, porque a partir, né, daí já há algumas diferenças. Muito bem, temos depois então Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Estes são os chamados livros poéticos. Livros poéticos, ok? Livros poéticos, de fato, há muita poesia aí, apesar de não haver apenas poesia, mas são os chamados livros poéticos. A partir daí temos Isaías até Malaquias. E de Isaías até Malaquias são os chamados livros proféticos. Mas esses livros podem receber 2 classificações. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são os chamados profetas maiores. Maiores não em importância, maiores em tamanho do livro mesmo, ok? E de Oséias até Malaquias, nós temos os chamados profetas menores. Então, são aí quatro classificações. O Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. É como os cristãos veem. Se você perceber, essa classificação segue a ordem dos livros. Então, ela é tranquila de ser vista. Bem, para os judeus, já antecipei então que os 5 primeiros livros para eles são aí chamados de Torá, a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem, de Josué até 2º Reis, de Josué a 2º Reis, nós temos os chamados profetas anteriores. Profetas anteriores, é diferente, hein? Apesar de serem livros históricos, os judeus os chamam de profetas. E profetas anteriores. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Quando você pega aí 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos e ainda por cima, Daniel,
Esses são os chamados escritos. São chamados de escritos. Ok? Então, de 1 Crônicas aí até Cânticos e ainda pegando Daniel. Eu não tenho certeza agora se Lamentações entra nos escritos ou não, eu acho que não entra. Ok? E depois disso, então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e os 12 profetas menores são os profetas posteriores. Ok? Profetas posteriores. Ou seja, os judeus fazem apenas 3 classificações, que era como Jesus via o Antigo Testamento. Nós vemos no Novo Testamento referências ao Antigo da seguinte maneira: a lei, os profetas e os escritos. Está aí, ó. Lei, profetas e escritos, é assim que os judeus veem até hoje o Antigo Testamento. Bem, então é assim que nós classificamos os livros do Antigo Testamento. Os judeus dão mais valor a alguns livros do que a outros. Isso não quer dizer que alguns livros sejam mais inspirados do que outros. Não quer dizer isso. Mas os judeus consideram alguns livros mais do que os outros. Ok? Para os judeus, os 5 primeiros livros, a lei, são os mais importantes. Por quê? Porque são a base de tudo. Ok? Nos 5 primeiros livros é que está o estabelecimento de tudo. Seja a criação, né, que nos conta como tudo começou, mas o chamado de Abraão, a história dos patriarcas com Abraão, Isaque, Jacó e José, não é? A vinda da lei através de Moisés. Ok? Então, veja que os 5 primeiros livros nos contam como que o povo de Deus foi gerado e estabelecido, com os patriarcas, com Moisés, não é? E já com a saída do cativeiro egípcio e o êxodo até a terra de Canaã. Então ali estão os fundamentos do povo de Deus, os fundamentos do povo de Israel, que era o povo de Deus. Então, por serem fundamentos, esses 5 primeiros livros são os mais importantes. O que é que os profetas nos mostram e por que então eles teriam aí menos importância? Por favor, não são menos inspirados, repito, mas aí uma importância um pouco menor. Porque os profetas anteriores, nos mostram como que foi a aplicação, a prática do povo de Israel, desses fundamentos que foram estabelecidos, quer dizer, como foi a história do povo de Israel quanto à prática da lei, quanto à construção da nação, e nós sabemos que, infelizmente, a história não foi com um final feliz, não é? E os profetas posteriores foram homens levantados por Deus para, a partir da lei que já estava escrita. Então, eles olhavam para a lei, olhavam para o povo, para a história que estava registrada, ou que está registrada nos profetas anteriores, e aí eles falavam: assim diz o Senhor, vocês estão errados nisso, nisso, nisso. A lei diz isso, mas vocês não estão vivendo de acordo com a lei, voltem-se para a lei. Então, percebam que os 5 primeiros livros, de fato, são base para todo o resto. Os profetas estão baseados, não é? Estão fundamentados nesses 5 primeiros livros. E os escritos? Bem, os escritos têm uma importância ainda menor, não é? do que os profetas, mas repito que não tem nada a ver com serem menos inspirados. Mas os escritos seriam reações dos seres humanos à lei de Deus. Reações em que sentido? Na poesia, na sabedoria, até mesmo na história, enfim. A lei deixou marcas
nos seres humanos, e os seres humanos reagiram a isso poeticamente, com a sabedoria, através da história, por aí vai, e é isso que os escritos tentam trazer para nós. Ok? Então, essa é uma maneira geral, panorâmica, para nós olharmos para os livros do Antigo Testamento. Perguntas? Você falou que a Bíblia é vista do ponto de vista dos judeus e do ponto de vista dos cristãos. Principalmente o Pentateuco, o conteúdo do Pentateuco e da Torá é exatamente o mesmo? Sim, são os 5 primeiros livros. Mas não tem mudança? Não, em nada. Em absolutamente nada. Tá? O que mudou foi só os nomes. Isso, foram só os nomes. Tá? Inclusive, os judeus chamam o Antigo Testamento de Tanakh. Tanakh. Porque o Ta vem de Torá, ok? O Na vem de Netuvins, que seriam os profetas, e o Ki vem de Ketuvins, que seriam os escritos. Então, Tanakh, Torá, Netuvins e Ketuvins. Ok? São as palavras aí hebraicas para os conjuntos de livros. Ok? Tanakh. Oi, cadê? Reis e Crônicas tiveram vários autores? Olha, Reis e Crônicas são de tradições diferentes. Então, entende-se que Reis foi escrito primeiro. Ok? E Crônicas, posteriormente, na época do exílio ou no pós-exílio, para mostrar ao povo como é que eles haviam chegado àquela situação tão catastrófica, né, de terem perdido a terra, perdido o templo e terem sido removidos. É possível que esses textos, né, eles tenham, vamos dizer, eles sejam coletâneas de escritos feitos por diversos autores, já que, né, eles passam aí por muitos anos, e que eles tenham tido também editores, pessoas que em segundo, terceiro momentos, né, fizeram ali uma edição, uma adequação, uma correção, uma expansão, alguma coisa assim. É parecido, né? Sim, é parecido, mas os propósitos são diferentes. Né? Em Reis você tem a história tanto do Reino Unido, né, quanto do reino depois, né, após a separação de Judá, quanto de Israel. Em Crônicas você tem a história apenas de Judá. Ok? Então, Crônicas está focado em como é que o reino de Judá surgiu, e ele começa lá em Adão, né? Com aquela série de genealogias, né? Mostrando tudo tal, como é que o reino de Judá surgiu e também caiu. Com objetivo pedagógico, por que é que nós caímos, por que é que nós fomos exilados, por que é que hoje, naquela época, nós estamos precisando passar por uma restauração. Talvez alguns não estejam entendendo isso porque não têm em mente a história do Antigo Testamento, que eu vou contar daqui a pouquinho, tá bom? Cronologicamente eles estão colocados de maneira certa hoje? O quê? Quem? Os livros. Cronologicamente, não há uma ordem cronológica em todos os livros. Eu te diria que de Gênesis até Esther, excetuando-se aí Crônicas, né, que volta muito, há uma ordem cronológica sim, até Esther. Mas aí Jó pode ser localizado na época de Abraão, até posterior a Abraão. Entende? Salmos, você tem salmos que Moisés escreveu, 2 que Davi escreveu, que Salomão escreveu, que outras pessoas escreveram. Então, a partir daí já não há mais ordem cronológica, ok? Mas há uma história que está contada de Gênesis até Esther de alguma maneira, que vai desde a criação até a restauração do reino de Judá, que nunca chegou a ser restaurado assim plenamente como antes, mas
é a palavra que a gente usa, é restauração. Pensem comigo o seguinte: de Gênesis a Apocalipse, há uma história. Há uma história de Deus com o homem. Essa história, ela tem início, meio e fim. Ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E essa história, ela manifesta um plano de Deus. Ok? Ao meu ver, essa história e esse plano podem ser sintetizados em 5 etapas. E por que eu vou colocar isso daqui agora? Para que você veja onde está o Antigo Testamento nessas etapas. Ok? Então aqui nós temos a linha da história. Será que eu faço o quiz que eu costumo fazer? Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui agora. Não, eu vou fazer. Quem já sabe a resposta, não responda, hein? Aqui está a linha do tempo, ok? Da história. Como é que essa linha começa? Ela começa com um traço, ok? Assim. Ou ela começa com uma seta, ou seja, seria assim. Entendem o significado da seta e do traço? Sim ou não? Sim. Entendem? Então, como é que a linha da história começa? Com o traço ou com a seta? Então, há divisão aqui, gente, né? Vocês precisam entrar em um acordo. E aí, é traço ou seta? O que significa ela começar com um traço? Que teve um início, não é isso? E o que significa com a seta? Que não teve início. Então, a grande questão é, a história, ela teve um início ou não? A história, não estou nem falando da humanidade. A história. Da humanidade ou de Deus? A história. A gente teria que definir um pouquinho o que é história, né? Sem ser complexo demais, mas a história tem a ver com tempo e espaço, sim ou não? Sim, claro que tem a ver com tempo e espaço. Hã? Quando você fala de história, você está falando de fatos que acontecem em um tempo, em um espaço. Então teve início, né? Sempre houve tempo e espaço? Ou tempo e espaço foram criados? Hã? A concepção da criação. Tempo e espaço foram criados. Então teve início. O que é que não teve início? Deus. Então você pode dizer que antes da história, o triângulo aqui é Deus, ok? Mas não fique escandalizado não. É porque é Pai, Filho e Espírito Santo, só isso. Então a história teve um início. Amém? Amém. Onde é que está esse início? Gênesis 1:1. No início, no princípio, Deus criou os céus e terra. Maravilha. Como é que essa linha aqui termina? Com uma seta ou com um traço? Com uma seta. Isso significa que a história não terá fim. Isso é verdade, ok? Não terá fim mesmo. Maravilha. Então, nós podemos dividir a história em 5 etapas. A primeira é a criação. Mas logo junto à criação há um outro evento muito importante e determinante, que é a queda. Então esse é o momento número 1, criação e queda. E de fato foi tão pouco tempo sem a queda que nem vale a pena separar as coisas, né? É criação e queda. Maravilha. Logo após a queda,
já tem início um plano de Deus. Um plano de Deus para resgatar a humanidade caída. E esse plano foi construído, paulatinamente, passo a passo, em que Deus foi chamando homens, se revelando a homens, né, e estabelecendo alianças com esses homens. Então, logo após, algo que a gente pode chamar de alianças, um tempo de alianças. Exemplos de alianças: Noé, antes, Adão, Noé, Abraão e também Isaac e Jacó, Moisés, Josué. Esse cara é bom, hein? Josué, Davi, enfim. Uma sequência aí de alianças que foram a construção paulatina desse plano de Deus para resgatar os homens. Esse plano de Deus tem um ápice, que é Cristo. E Cristo, de fato, divide a história, ok? Está aqui, Cristo. Cristo disse, está consumado. Está consumado o quê? O plano de Deus para resgatar a humanidade. O plano de Deus para voltar ao que foi perdido. Ok? E após, então, o ministério de Jesus, há mais um período aqui, não é? Jesus, né, ele é a plenitude dos tempos, né? Com a ascensão de Jesus começam os chamados últimos dias, né? E a história começa paulatinamente, progressivamente a caminhar para o seu fim, e esse é o chamado período da igreja. O que é a igreja? A igreja é o resultado da aplicação desse plano que foi construído e que teve a sua conclusão em Cristo à humanidade. A aplicação desse plano à humanidade gera a igreja, ok? E aqui, então, o último estágio é o que chamamos de consumação, até a consumação dos séculos. Consumação, que serão eventos finais que vão de fato fechar, concluir, consumar essa história, de modo que ela caminhe numa nova perspectiva de novos céus, nova terra, uma nova criação daqui em diante. Ok? Qual que é a história do Antigo Testamento, então? Aqui está a história do Antigo Testamento. Ok? A gente pode dizer que Gênesis de 1 a 11 é uma introdução para justificar a necessidade das alianças, ok? Mas a história do Antigo Testamento é uma história em que Deus vai fazendo alianças com os seres humanos e construindo paulatinamente o plano de resgate para a humanidade que tem o seu ápice e a sua consumação em Jesus. É isso aí. E não é um plano que deu errado. É um plano que deu muito certo. Um plano perfeito. Com certeza. Um plano perfeito. Eu falo isso porque há alguns por aí que dizem que a lei é um plano de Deus que deu errado. E que Deus, então, ele teve meio que apelar e mandar Jesus para resolver a coisa de uma vez por todas. Não. Isso é mentira, isso está errado, ok? Lei e graça, ou lei e Jesus, são dois lados da mesma moeda, ok? A lei cumpriu perfeitamente a sua função, não é? E colaborou perfeitamente, então, para que o ministério de Jesus fosse o que foi. Amém? Então, é aqui que está o foco do Antigo Testamento. Maravilha. Isso que eu vou passar para vocês agora é o resumo de um quadro, ok? É uma das maneiras de você classificar o Antigo Testamento. Não é a única, ok? Mas é uma das maneiras. Então,
a primeira etapa, não é, seria da criação ao cativeiro. O cativeiro ali é o egípcio, tá? Não é o babilônico, não. Então, seria do início de tudo até 1300 antes de Cristo, onde nós temos ali Adão, Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Pense o seguinte, a construção do plano de Deus aqui se deu através de um povo, de uma nação, ok? E o livro do Gênesis mostra para nós o embrião dessa nação com Abraão, Isaque e Jacó. Tá certo? Como que essa nação foi constituída, construída através dessas pessoas que foram então os seus pais. Ali está uma ordem dos eventos principais, a criação, a queda, o dilúvio, o chamado de Abraão, que é fundamental, o período dos patriarcas, a ida para o Egito com José e o cativeiro egípcio. Nessa época, em paralelo, acho algo importante, Babilônia e Egito eram os poderes dominantes principais no mundo secular. Ok? Um segundo período seria o êxodo e a conquista de Canaã. Percebam o seguinte, no primeiro período o povo está constituído humanamente falando, em termos de pessoas, de famílias, mas não é uma nação ainda. Abraão, Isaque e Jacó geraram as pessoas do povo de Deus e receberam as promessas, né? Mas não havia ainda uma nação estabelecida. Não havia ainda leis, né? A palavra de Deus para esse povo, não. Na época ali de Moisés, nem o nome de Deus, o povo de Deus sabia. Na época de Moisés, eles se referiam a Deus como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus dos nossos pais. O Deus que revelou-se a Abraão. Mas através de Moisés, há uma segunda etapa dessa construção, que é a revelação do nome de Deus, né? Eu sou o que sou, e não apenas isso, mas o caráter de Deus e a sua vontade através da lei. Ok? Então, olha só, o povo, né, a família, as pessoas, Abraão, Isaque e Jacó. Através de Moisés, o nome de Deus, a vontade de Deus, o caráter de Deus, a vontade dele, o sonho dele para o povo e até mesmo as leis para que a sociedade fosse estabelecida. Agora, como é que uma nação de Deus seria estabelecida? Com o povo cativo, com o povo escravo e escravo de egípcios ainda por cima. Então algo mais tinha que ser feito, o povo tinha que ser liberto dessa escravidão, né, para se estabelecer em uma terra própria e nessa terra então estabelecer as leis que Deus havia dado e gerar essa cultura então de uma nação, de um povo cujo Deus é o Senhor, né? Se hoje quem nos dá a revelação de quem Deus é, o convencimento também é o Espírito Santo, quem que dava para eles na época se o Espírito Santo ainda não estava na terra? Bem, de fato, o Espírito Santo não estava como está hoje, né? Mas o próprio Deus fez essa revelação. Né? Oi? Sim, Deus se revelou, né? Deus veio até Abraão e se revelou a ele. Mas na Bíblia também fala que ninguém poderia ver Deus, mas como que as pessoas não podem ver Deus? Bem, ver Deus, de fato ninguém viu, a não ser quem viu Jesus de Nazaré, que era a expressão exata de Deus. A Bíblia fala que Moisés viu Deus pelas costas, né? O que é ali um jeito de dizer, né? Como que era a relação de Deus com os homens? Era uma relação espiritual, né? Deus se achega a Abraão e fala com ele, como o Espírito de Deus fala conosco hoje, mas naquele caso ali o próprio Pai, vamos dizer assim, se aproxima de Abraão para dizer algo a ele, para
conversar com ele. Naquela época também havia manifestações de anjos, né? Anjos que iam até as pessoas e falavam com elas ou ministravam a elas. Naquela época também havia, se não vou errar a palavra aqui, tá? Teofanias, né? É teofanias mesmo, né? Ou epifanias, né? Quer dizer, manifestações de Deus, corpóreas de Deus às pessoas, né? Como acontece no caso quando Deus vai até Abraão com a intenção de destruir Sodoma e Gomorra. Então vai Deus e mais 2 anjos, não é isso? Ou vai o anjo do Senhor, né? Que alguns dizem que é uma referência a Jesus, não é isso? Que é o Deus encarnado. Nessa parte mesmo, quando fala que Deus apareceu para Abraão para falar que ele ia destruir, né, Sodoma e Gomorra. Aí fala assim, Abraão viu 3 homens. A gente pode dizer que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não. Porque fala, viu Deus, e tinham 3 homens. Um deles era a figura de Deus ali. Mas os outros 2 a gente entende pelo texto que eram anjos. Ok? Ali não era o caso da Trindade, não. Deus, e falava 3, eu falava, tá aí, né? Poderia ser, mas de fato não podemos entender assim, não. Êxodo, entrega da lei, e a intenção de Deus ali era que o povo já fosse para a terra para conquistá-la, né? E ali estabelecesse então uma nação que seguisse as leis de Deus e pudesse refletir o caráter de Deus para as demais nações. Deus sempre foi missionário, sempre foi. A intenção de Deus ao dar a lei para Israel é que Israel, ao viver a partir da lei, expressasse o reino de Deus para as demais nações, pregasse o evangelho para elas e as atraíssem para Deus. Só que Israel falhou nisso, né? Ela falha nisso. Temos ali então Moisés e Josué como figuras principais, né? Temos ali o Êxodo, a entrega da lei, as peregrinações por causa da resistência do povo, né? Da desobediência do povo, a morte de Moisés e a conquista de Canaã. Lembre-se disso, a conquista de uma terra para o povo ser estabelecido e viver de acordo com a lei e assim refletir o caráter de Deus para as nações. Quem são os juízes? O texto bíblico fala que quando Josué está velho, a gente até ouviu isso, né, na nossa conferência de multiplicação, ainda há muita terra para ser conquistada, quer dizer, o povo está estabelecido na terra, mas ainda há muitos cananeus ali. Há aquela mistura, então, né, de israelitas com cananeus, o que gera o ciclo vicioso do livro de Juízes, né? Que é o povo desobedecendo a Deus, Deus castiga o povo, né? Deus tem misericórdia do povo, levanta um juiz para libertá-lo, aí o povo se perde de novo e por aí vai, né? Nessa época do juiz não havia uma liderança nacional, não. Eram líderes ali que tinham até, vamos dizer, uma influência nacional, mas eram locais. Não havia uma nação estabelecida, Israel era um amontoado de tribos, tá certo? É com Saul, Davi e Salomão, não é, que o reino de Israel é estabelecido de fato. Saul, o primeiro rei, não fez lá muitas coisas, não, né? Mas foi o rei, foi aquele que unificou todas as tribos, né, politicamente falando, mas Davi é quem conquistou a terra de fato, né? Davi foi aquele que cumpriu, que trouxe à existência as promessas de Deus em termos de terra, de conquista, né? Expandiu ali os territórios, estabeleceu muito bem os limites, por isso é o principal rei da história de Israel, modelo de todos eles, e Salomão foi aquele que se dedicou à política externa. Salomão, ele não fez conquistas, ele não conquistou terra, mas ele fez alianças políticas com outras nações. E essa foi a razão da queda dele, né? Porque essas alianças eram feitas mediante casamentos,
Então ele se casou com muitas princesas que não conheciam a Deus, e essas princesas acabaram desviando o seu coração dos caminhos do Senhor. Os reinos aí de Saul, Davi e Salomão, 40 anos para cada um, mais ou menos, apesar de ali para Saul estar 20. Nessa época, Samuel é o profeta de destaque, e Egito e Assíria são os poderes dominantes. Maravilha, seguindo em frente aí, após o Reino Unido, né, após aí os 3 primeiros reis de Israel, já há um cisma, já há uma divisão. Já havia instabilidade política. Tá? Quando Davi ele se tornou rei, ele se tornou rei primeiramente de uma parte apenas de Israel. Okay? E em um segundo momento, 7 anos após, se não me engano, ele ter começado a sua carreira real, é que ele passa a reinar sobre todo o povo de Israel. Lembre-se, eram 12 tribos. Né? Então, para uma tribo meio que querer se rebelar, não era muito difícil. Para algumas tribos quererem se rebelar, não era lá muito difícil. Então, era assim uma nação politicamente instável por causa dessas tribos. Ok? Davi conseguiu unificar todas as tribos. Salomão manteve isso de certa forma, mas com a morte de Salomão sobe ao trono Roboão. E Roboão não era tão sábio quanto seu pai, né? Infelizmente foi muito tolo, muito estúpido, e por causa de algumas ações políticas ele gerou divisão no reino. Então as chamadas 10 tribos do norte, vou desenhar aqui para vocês. Suponhamos que aqui fosse Israel, ok? Então houve um cisma, um racha. As 10 tribos do norte se rebelaram contra a dinastia de Davi, a casa de Davi, e resolveram seguir o seu próprio caminho e levantaram como rei Jeroboão, que era comandante dos exércitos de Salomão. Ok? Então meio que rolou ali quase que um golpe militar, assim, né? Mas apenas parte do povo foi com o golpista. E aí então passamos a ter o reino de Judá, no sul, cuja capital era Jerusalém. Não estou marcando a capital aqui certinho não, tá? Jerusalém. E o reino de Judá tinha as tribos de Judá e de Benjamim. Só que Benjamim era tão pequenininha que, né, foi engolida aí por Judá. E o reino do norte, chamado de Israel, olha aí, cuja capital era Samaria. Opa! É o Pokémon Go isso aí? Tem algum Pikachu aqui atrás? Não. Vamos lá. Esse negócio ainda não chegou aqui não, né? Tomara que nem chegue, mas enfim. Vamos lá. Olha só então, gente. Pode ser que em alguns momentos... Opa, obrigado. Pode ser que em alguns momentos, quando você lê Israel na sua Bíblia, se refira apenas ao reino do norte e não a todo o reino de Israel. Esteja atento a isso, hein? Esteja atento a isso, ok? Aqui também de vez em quando chama-se de Efraim, né? E por aí vai, mas 2 reinos. E a partir daí, olhem só ali, ó. Reis de Judá de um lado, e mais ou menos no mesmo período, reis de Israel do outro. Olhem aqui, gente. Os reis de Israel, todos os reis que Israel teve praticamente estão aqui, ó. E em contrapartida, os reis de Judá. Todos esses de Judá aqui, descendentes de Davi, filhos de Davi. Aqui está a dinastia de Davi.
Mas aqui, por outro lado, houve cerca de 4 dinastias, uma instabilidade política terrível, porque aqui não houve um homem sequer que tenha agradado o coração de Deus. Todos os reis de Israel foram terríveis, terríveis, sendo o pior deles Acabe. Ok? Por causa disso, então, esse reino aqui teve fim. No ano de 722, a Assíria invade o reino de Israel e conquista esse reino, e destrói esse reino politicamente e socialmente falando. Tira de lá as riquezas, a nobreza, o melhor que ali tinha, e faz do território de Israel a lata de lixo do seu império. Como assim? Todos os bandidos, os doentes, os presos, enfim, a pior espécie, entre aspas, de gente que havia no império foi despejada ali. Povos que eram conquistados e que tinham que ser desterrados, enfim. Então, uma série de povos estranhos foi despejada pelo reino, pelo Império Assírio nas terras de Israel, proporcionando uma mistura entre israelitas e gentios, e essa é a origem dos chamados samaritanos da época de Jesus. Por que na época de Jesus os judeus não se davam bem com os samaritanos? Porque os samaritanos eram os descendentes, os herdeiros desses israelitas infiéis que foram misturados com outros povos. Ok? Samaria era a capital de Judá, por isso então viraram os samaritanos. Mas o reino de Judá, como teve lá alguns reis, mais ou menos, prosseguiu. Mas antes disso, só alguns outros destaques aqui. Olhem só que interessante. E aqui vale a pena dizer isso. Os profetas do Antigo Testamento, e aí eu falo os profetas na nossa ótica, Isaías, Jeremias, eles profetizaram para cá, tá certo? Mas há duas maneiras de nós pensarmos e classificarmos os livros dos profetas do Antigo Testamento. A primeira pergunta é: o profeta falou para Judá ou para Israel? É uma pergunta importante. Olhem aqui, Isaías e Miqueias falaram para Judá, mas Elias e Eliseu, que não têm livros escritos, mas foram profetas, e Jonas, Amós e Oséias profetizam para Israel, para o norte. Então, quando você vai ler os livros, é importante que você tenha isso em mente. Para quem o profeta está falando? Para o norte ou para o sul? Para Samaria ou para Jerusalém? Para Israel ou para Judá? Isso é muito importante, tá certo? Lembrando que a partir de 722 não houve mais reino de Israel, então apenas Judá permaneceu, por isso que o quadro vai aí até 722. Tem aí alguns eventos principais, e a queda de Samaria para a Síria é o que fecha esse período histórico. E aí vem então, de 722 até 587, apenas Judá. Tem aqui mais alguns reis, alguns deles muito importantes, como o rei Ezequias, alguns deles terríveis, mas aqui estão os reis de Judá. Como Judá teve bons reis, durou um pouquinho mais. Mas apesar dos bons reis que teve a maioria de reis maus, de modo que a ira de Deus também se levantou contra Judá. E esse reino, então, em 587, ele cai, Jerusalém é destruída, e isso acontece pelas mãos da Babilônia.
Ok? Babilônia. Nesse contexto, olhem aí os profetas. Sofonias, Jeremias, Naum, Abacuque, e eu destaco aqui Jeremias. Jeremias é um profeta sensacional, né? Ele está exatamente no logo antes da queda de Jerusalém, de Judá para a Babilônia, vai também um pouquinho depois, chega, né, a entrar nesse período de exílio. É um profeta sensacional, é um livro que também tem um pouquinho de história, junto ali com os oráculos proféticos. Sim, infelizmente. Você veja que Ezequias foi um rei sensacional, mas o filho dele foi o cão. Não é? Mas a maioria, infelizmente, foi de reis maus. Né? Mesmo ali. Então, gente, repito, hein? É importante que você localize os profetas no seu contexto, tá certo? Essa é a primeira forma. E há também uma segunda forma. Se você tiver em mente o exílio babilônico, ou a queda de Jerusalém, então agora a gente vai olhar só para o reino de Judá. Então aqui está a queda, né, e o exílio. Qual é a pergunta? A pergunta é: o profeta está falando antes da queda, durante a queda ou após a queda? Ok? Jeremias, ele profetiza aqui, ó. Mas Ezequiel, principalmente aqui, ó. Jeremias fala de Jerusalém. Ezequiel fala da Babilônia. Jeremias está em Jerusalém, Ezequiel está na Babilônia, é de lá que ele fala. Ok? Tanto é que estamos aí, ó. Aqui você percebe já a queda tendo acontecido, não é? Foram aí 50 anos, né? Um pouco mais aí de queda, e ó, Daniel e Ezequiel estão nesse período aí, né, em que o reino havia caído, Obadias, né, e por aí vai. E aqui surgem 3 profetas pós-exílicos: Ageu, Zacarias e Malaquias. Pensem comigo o seguinte: o que será que os profetas antes da queda, antes do exílio, diziam? Arrependam-se, porque senão vai cair. Arrependam-se, porque senão o bicho vai pegar. Arrependam-se, arrependam-se. Essa é a palavra deles. E durante o exílio? Arrependam-se para voltar. Boa, boa, boa. Certamente tinham chamado arrependimento, mas vocês estão aqui por causa disso, 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 disso e disso. Mas o Senhor vai ter misericórdia de vocês e vai restaurá-los. Essa era a palavra. O vale dos ossos secos, lá de Ezequiel 37. É uma visão de restauração de Judá. Ok? E após o exílio? Olha, cuidado para que não aconteça de novo, mas agora vamos restaurar então esse reino, vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir a cidade, né? Vamos nos voltar para Deus, buscá-lo e construir uma nação que glorifique o seu nome. Tá certo? Então você veja que Ageu, Zacarias e Malaquias estão aí nesse momento de Esdras, Neemias, né? Desse povo aí que está restaurando o reino de Judá. O homem que foi fundamental para isso acontecer foi Ciro. Foi Ciro quem permitiu que os judeus voltassem do exílio babilônico para Jerusalém, para o reino de Judá, reconstruíssem a cidade, os muros, o templo, reconstruíssem a nação. Ok? E deu ainda recursos, dinheiro para isso, né? E materiais de construção, né? E por aí vai. Então, gente, eles tomaram só Judá. O reino de Judá, né? Israel já era bem antes. Israel caiu em 722 e nunca mais voltou. Tchau.
Tanto é que hoje, como é que você chama os descendentes de Abraão? Judeus. De judeus, não de israelitas. Você chama de israelense aquele que é de Israel país. Mas israelita, o israelita se perdeu, já era. O que tem hoje são os judeus que vêm da tribo de Judá. O reino de Judá não se perdeu, etnicamente falando. Mas o reino de Israel se perdeu nessa mistura toda, os samaritanos. Ok? De modo que hoje, então, você fala de judeus, né, dessa tribo aí, né, Judá e Benjamim, né, que foi ali preservada de alguma forma. Né, de certa forma, eles receberam alguns das outras tribos, que no tempo do reino de Deus começaram a ver que a coisa estava muito ruim e migraram para Judá. Isso. Então, tem um sangue. Exceçõezinhas aí, né? Mas o forte é de Judá. Pequenos grupos aí, né? Certamente, mas o grosso é de Judá. Ok, gente? Tá claro isso? Aí, infelizmente, assim, quando você lê o Antigo Testamento, você pode ter sim a impressão de que é uma história frustrada, não é? Porque o projeto do povo de Israel não deu certo, é ou não é? Não deu certo. Mas até nisso o propósito de Deus se cumpriu. Porque Deus nunca quis ter apenas um povo para si. Nunca quis. Deus sempre quis ter todos os povos. Sempre quis. E nós vemos que isso se cumpre através de Jesus e da igreja. Né? Mas Jesus, que é o nosso Salvador, vem do povo de Israel, né? De modo que Jesus, podemos dizer, é o cumprimento de todas as leis e promessas do Antigo Testamento e não o povo de Israel. Aconteceu através de um israelita, né? Aconteceu através, né, de um judeu, mas de uma pessoa só, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Mas eu sabia, na ótica humana, talvez a gente possa ter essa percepção que realmente faliu mesmo, mas não saiu fora do controle das mãos do Senhor. O Senhor previu todas essas coisas. Com certeza. Mas na ótica humana, deu errado. Sim. E não na sua missão. E não só isso. Um dos objetivos da lei, ou principal, não foi ser cumprida. Deus não deu a lei para que ela fosse cumprida. Deus deu a lei para que ela não fosse cumprida. E assim os homens fossem declarados culpados, pecadores. E quem é que precisa de salvação? É só quem reconhece que está perdido. Se não fosse esse fracasso histórico que o Antigo Testamento nos traz, talvez não houvesse no coração, não é, da humanidade como um todo esse clamor por um Salvador. Né? É só aquele que experimenta a perdição, o fracasso, a derrota, que olha para cima e clama por ajuda do céu. E é exatamente nesse contexto que Jesus surge, né, e que a história do Novo Testamento se desenvolve. Então a Bíblia toda é um quebra-cabeça que tem a peça que se encaixa direitinho, perfeita. Sim, nesse sentido sim, tudo está bem encaixado. Nada está perdido, nada falta, nada é demais. Nada é demais, menos. Nada, tudo está encaixado.
Até mesmo as frustrações e derrotas que aconteceram faziam parte do plano de Deus. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Bem, gente, só completar. Na época de Noé, Deus arrependeu de ter criado a raça humana. E aí depois foi aí que surgiu Noé, aí que Deus dilúvio, e esse infalível de Noé. Aquele arrependeu-se é uma linguagem humana para a gente entender que aquilo que estava acontecendo ali desagradou muito a Deus, ao ponto de ele, tipo assim, não, antes eu não tivesse feito isso. Mas é só para expressar, né, a tamanha frustração de Deus com o que estava acontecendo ali, o que não pegou de surpresa, é claro, mas é só um modo de nós entendermos Deus, humanamente falando. Né? A gente sabe que o dilúvio não resolveu absolutamente nada. O dilúvio foi apenas uma manifestação da ira de Deus contra o povo. Mas o Noé, que era o justo, logo após o dilúvio, planta uma vinha, colhe a uva, amassa a uva, faz o vinho, bebe o vinho, fica doidão, faz striptease. Os filhos dele veem ele nu, não sei que tipo de nudez exatamente que era, mas enfim. E aí a coisa já degringola de novo, né? Enfim. Para nós temos a ciência de que a maldade estava no coração do homem e que apenas trabalhando no coração do homem é que o problema seria resolvido, o que de fato seria feito, né? Deus ele construiu um plano, como eu mostrei aqui, perfeito, que está sendo aplicado hoje. Bem, gente, é isso em termos de conteúdo. Essa é a geral do Antigo Testamento. E eu tenho aí, nós temos aí uns 10 minutinhos para perguntas. Mas eu queria te incentivar, faça o Avance Antigo Testamento, faça o Avance Novo Testamento, faça o Doutrina, né? Faça o Lidere se você ainda não fez, ok? Estude a Bíblia. Logo, logo nós vamos lançar aí a parceria entre a Central e a Faculdade Teológica Sul-Americana, como foi falado hoje de manhã. Vai ser uma parceria que vai trazer aí muitas oportunidades e benefícios para nós, ok? Lembre-se de que nós podemos ser destruídos e enganados por não conhecermos as Escrituras. Então é muito importante nós termos esse conhecimento, que não é intelectual não, que é para a vida. Né? A história do povo de Israel pode ser perfeitamente a nossa história. É a nossa história. Ok? E eu espero que você, a partir dessas informações, esteja mais apto para ler o texto, né? E compreender a história que está sendo construída ali.